Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Muito bem, vamos apresentar, trazer aqui a nossa... Pela primeira vez temos uma senhorita sentada aqui, né, para contar a história para nós. FDP. Mas é FDP demais. É uma filha da pauta, assim, das antigas. E essa tem pauta, viu? Essa tem pauta. Seja bem-vinda, Nina Abreu. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, gente. Muito obrigada por essa imensa oportunidade para mim, para as minhas histórias. Essas quatro, nós temos histórias juntos, nós temos histórias separadas. A 98 é uma casa de muito respeito e eu estou muito orgulhosa e honrada de estar aqui com vocês nesse estúdio que, para quem é da comunicação, fica igual eu aqui com a boca aberta. Ah, mas os beats, mas lá de casa. Fico aqui querendo entender. Obrigada, gente. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Se bem me lembro, a última vez que nos encontramos, estávamos os dois tentando tirar a carteira de motorista de novo. Não é verdade? Exatamente. Fazendo a prova Que da bonito, hein, seu Bob? Mas é verdade. Eu tinha perdido a minha carteira. Ó, gente, isso é excesso de vida pontos. como ela é. Vida real. Vida real. Fui lá fazer a prova, tá a Nina lá também. Também perdi minha carteira. Você conseguiu sua carteira Ai, de volta? Bob, depois a gente fala sobre isso. Eu consegui, mas eu tô prestes a perder novamente. Eu tenho uma coleção, foram muitos anos de estrada, rodando e passando acima da média. Eu aprendi a minha lição, cara. Falando no celular, enfim. Isso é uma lição que tem que se aprender, né? Porque você fica sócio ali do sistema, enfim, é uma outra pauta. É uma pauta FDP, essa pauta, mas enfim. Eu aprendi a minha lição. Tava olhando aqui a classificação, o Juventude tem 17 pontos. O Bob tinha mais pontos que o Juventude. Não tinha? Mas muito! Não, ele tava quase igual o Palmeiras. Mas muito! Eu fiquei 6 meses sem poder dirigir. Então ele tava igual o Palmeiras. Tava no G4, não tava? Tava indo pra Libertadores. E eu tô olhando aqui pra ele, o Juventude tem 17, pô, esse cara tá maluco. Eu vou deixar Domênico Veri fazer as honras e a primeira pergunta. Vou fazer a primeira pergunta. Tive o prazer de trabalhar com a Nina primeiro, a Nina na federação e eu no Atlético, né? E muitas vezes o pau quebrou. Quebrou porque a federação pensava de uma forma, o clube pensava de outra, e depois tive o prazer de trabalhar com a Nina no Atlético. O pau quebrou também. Quebrou também. Mas no Atlético, né, eu acho que a gente tem que colocar aqui toda a dificuldade de se estabelecer a categoria, né, o futebol feminino, e eu queria que a Nina contasse pra gente o que foi, assim, da lei, né, da obrigação do clube até a realidade. Pra quem não sabe, o time de futebol feminino do Atlético ganhou a Taça BH, ganhou o Campeonato Mineiro e subiu da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, num trabalho árduo que a Nina fez lá junto às jogadoras, à comissão técnica. Então, assim, eu vi a Nina carregar no carro dela material depois de jogo de atletas, assim como vi ela fazer contratação, assim como a vi com a vassoura na mão, limpando o vestiário antes das atletas chegarem. Eu queria que você contasse um pouco dessa realidade do futebol feminino e do Atlético. Tá, eu vou só passar pelo legítima FDP, porque quem vem da federação é sempre um FDP, né, gente? Impressionante. Ninguém torce, ninguém tem uma bandeira da federação empenhada. E eu sempre precisava plantar muitas pautas. E aí eu pedi o tempo inteiro espaço de pautas para vocês, para a gente conciliar as pautas vindas da federação, as pautas vindas das categorias de base, que são categorias menos notificadas, e assim as pautas do futebol feminino. Foi assim que eu comecei a plantar a sementinha do futebol feminino e foi assim que, a partir da obrigatoriedade, o Atlético me levou, né, para a gestão, o Sete Câmara me chamou e começamos a trocar, a implantar. E aí eu costumava usar o termo entender a categoria. A categoria não é nada mais do que a do gênero feminino. A gente tem as mesmas idênticas demandas do masculino, só que com uma diferença gritante, que é o mercado, né? Não tem mercado, a gente não consegue ainda colocar esse produto numa prateleira de notoriedade para a gente vender. Né? Eu acho que nem o masculino, né, gente? Já seria uma outra pauta, porque eu acho que esse mercado do masculino, isso já está muito fora, a conta não fecha.
já tem muito tempo. E para piorar essa conta do futebol masculino que não fecha, vem a obrigatoriedade do futebol feminino e os clubes têm que montar, para disputar o campeonato brasileiro, um time profissional. E para disputar a Libertadores, um time de base. Isso é obrigatório. Então, o América teve que manter a base esse ano do feminino. E o profissional do feminino para jogar a Libertadores e o Brasileiro. Assim mesmo aconteceu com o Atlético. O Cruzeiro já não teve esta obrigatoriedade da base do feminino porque não esteve na Libertadores. Então, a categoria do futebol feminino ela vem como uma obrigatoriedade, cai dentro de uma empresa que já está com a conta errada, que já está com a conta sem fechar. Né? Então, a gente tem a antipatia, vamos colocar assim, do ambiente, que já não tem a conta fechada. E aí, gente, a gente tem um preconceito que está lá atrás, que não é do futebol feminino, que é da civilização. Sabe? Passa muito lá atrás, Nós tivemos uma oportunidade onde a gente treinava no CT lá em cima, no Imperial, e por conta do manejo da alimentação, nós comíamos uma banana ou uma pocã e um pão com manteiga e queijo e um café. Um dia a gente desceu para assistir uma palestra no auditório da base. E aí eu falei, se a gente desceu, não precisa subir o café, vamos tomar o café no refeitório da base e com a autorização dos comandantes, nós assim o fizemos. Só que na hora do café, né, na hora que elas sentaram para tomar o café, elas foram cerceadas de comer a salada de fruta. Não, a salada de fruta é dos meninos. E assim, eu não quero ficar apontando para quem foi lá e tomou. Essa pessoa que fez isso, ela foi condicionada a isso uma vida inteira. Não, o futebol dos meninos, o CT dos meninos, o refeitório dos meninos. E aí eu falei, não, a gente está aqui agora, então a gente pode sim. E houve um imbróglio ali, custei a conseguir liberar a salada de fruta para as meninas, porque na cabeça dos funcionários, elas só teriam acesso ali à banana com casca, porque era o que era possível levar para o Imperial. Então, tá vendo como é que é um hiato, é um abismo muito grande, e não é só no futebol, é lá atrás, né? E a gente foi consertando isso com o tempo. A gente apadrinhou um time de futebol da barragem Santa Lúcia, o Prointer, que inclusive está numa final de futebol amador que acontece no próximo final de semana, no dia 4 de setembro, tem uma final de um campeonato municipal e o Prointer continua honrando essas meninas e fazendo esses treinos. Depois que a gente assumiu o Prointer, deu condição para essas meninas, deu alimentação, campo para treinar, né, e dia, frequência. No primeiro confronto que a gente teve no Campeonato Brasileiro com esse time da comunidade, a gente tomou de 4-0. Acendeu a luz vermelha do futebol feminino, porque é galo. Porque é Atlético Mineiro, não pode tomar de 4 nunca. Não tomou de 4, os presidentes te chamam e aí começa a deliberar. O que eu preciso? Eu preciso de jogador. A gente está apoiando uma comunidade aqui, mas não tem qualidade técnica. Outra, 3 atletas romperam o ligamento cruzado na primeira semana de treino. E já eram contratados, já estava com o nome do Atlético. Falei, eu preciso trocar e preciso do tratamento dessas atletas. Então o plano delas tem que ser o plano igual ao dos jogadores, né? Tem que ser igual ao dos jogadores, porque assim como elas machucam, e aí também numa outra pauta, elas têm uma tendência até maior por conta da anatomia corporal. Então sempre foi essa luta. Deu entender que o clube estava entregando muito, porque a conta do clube não fecha, mas para elas que estavam chegando, estava faltando muito mais. Então, eu sempre tive ali naquela linha tênue da gratidão e da ingratidão, porque elas queriam muito mais, elas olham para eles e querem a carreira deles, e elas não vão ter isso, e a gente precisa tratar tudo isso é cirúrgico, entendeu, Bob? Mas o que vocês estão fazendo aqui hoje, me dando esse espaço para falar sobre a categoria, vocês não conseguem medir a diferença que isso vai fazer num canal aberto. Muito obrigada. Não, o espaço é seu sempre que você quiser. Eu estou aqui chocado
de ouvir esse tipo de declaração que você acaba de Felizmente, esse cidadão que proibiu a salada de fruta, aí nem vale a pena citar o nome dele aqui, já está longe há muito tempo. Só para deixar claro que o Atlético se livrou dele. Mesmo porque a salada de fruta foi o menor dos problemas que ele causou. Claro. É só um detalhe, assim, é um desenho, é um ponto no desenho, né? Que a gente precisa entender essa estrutura melhor, né? E aí, ô Nina, prazer receber você aqui, grande figura, grande amiga, várias resenhas. O torcedor e nós da imprensa, a gente sabe até, não é nem a página 1, talvez só a capa do livro, porque não é aberto. E aí quando chega a falta da salada de fruta, é de se assustar, horrorizar... E você fala assim, pô, isso aí é uma ponta do iceberg. E para não ficar centralizado, às vezes assim, Atlético, isso é uma coisa da categoria. Nós estamos com as semifinais do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Inter, que são as semifinalistas. Palmeiras e Corinthians já fazendo um trabalho ali já mais coeso, né? Um trabalho bom no São Paulo, né? Pioneiro. Mas acredito que também tem a dificuldade deles. E como é que é a relação interna desses atletas, de masculino para com o feminino, do staff, de departamento médico? Olha, é futebol feminino, calma. É outra equipe, é a mesma equipe, é o mesmo grupo de profissionais. Como é que é o respeito, o trato? Isso? É uma colheita diária. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente não consegue ganhar e a gente tem que ir plantando aquilo ali. Porque os departamentos, eles estão, eu acredito, que até no masculino eles estão estafados, né? A base tem muito atleta e eles têm que tratar demais dos atletas, né? São muitos atletas que você tem que recuperar. Então, o ideal é que a gente tenha um corpo médico para a categoria. E assim foi no Atlético. A gente contratou 2 médicas, uma cardiologista e uma ortopedista. Mas se não fosse o Rodrigo Lasmar capitaneando isso daí, na rédea, eu não conseguiria. Porque eu antes tinha que chegar com as meninas lá na fila do Dr. Haroldo, na base do masculino, que tem vários para ser atendido, entendeu? Então, de cara, o Rodrigo já falou, olha, a gente precisa de um ortopedista. E o Haroldo, o Dr. Haroldo, cardiologista do clube, foi me salvando. Até a hora que a gente chegou lá num acordo, numa questão financeira, não vamos quebrar essa verba, vamos trazer 2, uma cardio e uma ortopedista. Porque a gente já tinha a fisioterapeuta que veio do projeto original. Então, nesse corpo médico, eu tinha um departamento capitaneado pelo Rodrigo. E foi uma das grandes sortes. A gente tinha como bandeira, inclusive, o saudoso Maluf. O Atlético só sai do hotel, da concentração ou do jogo, com um médico. Vocês podem até trocar entre uma viagem e outra se for emendar. Mas um só sai quando o outro chegar. Porque aqui é Clube Atlético Mineiro. Não dá para uma atleta, isso se for mulher, entrar no ônibus, dar uma freada, bate o queixo, corta aqui, aquele cortinho. Cara, uma foto dessa vaza, atleta do Atlético sem médico na concentração, abandonada. Vocês sabem o que vira. Então, o Rodrigo falou, Nina, por favor. Tanto que na troca de gestão, a coordenadora que veio, que está aí ainda, ela cogitou contratarmos médicos no local da viagem, que é um hábito. E o Rodrigo endureceu. Falou, se for assim, eu paro de assinar. Porque qual que é o comprometimento que a médica local vai ter, né? Então, a gente fez isso num brasileiro sub-20, que foi em Sorocaba, mas aquela experiência tensa, né? Dava 11 da noite, tocava meu telefone e falava, é a médica de Sorocaba. E não era a médica de Sorocaba, mas é muito tenso, entendeu? Ainda mais você lá dentro, responsável por... Gente, são, né, uma delegação, vocês dois sabem, são 30 pessoas. Imagina 30 meninas, sendo delas 19, sub-20. É surreal a responsabilidade muito grande que o clube está assumindo, já assumiu e deve ser dividida. Só que deve ser mesmo dividida. O CJ falou da torcida, o Cruzeiro ainda não o fez, mas o Atlético já levou alguns jogos para o Independência e a torcida não compareceu. Então, como que o clube vai ficar investindo, se a torcida não vai, se a torcida não leva o interesse? Né? Se a mídia, quando eu vou falar, toda vez eu falo da história da salada de fruta, entendeu? A gente precisava ter uma frequência maior. O que vivem, o que comem, onde moram as atletas do futebol feminino, vocês não sabem. Como se formam. Aliás, é a pergunta que eu queria te fazer, daqui a pouco o Guilherme também entra na conversa, mas é porque me veio agora.
Hoje em dia a gente tem muito mais meninas querendo jogar futebol. Né? Tem muito mais meninas, né, que gostam do esporte, que querem jogar futebol e jogam na escola e jogam com os irmãos e tudo mais. Como é que se formam essas... Onde é que vocês vão buscar essas atletas? Vamos falar de forma bem prática, porque isso é muito importante, Bob. Ao contrário dos Estados Unidos, né, que é uma categoria muito comparada aos Estados Unidos, que coloca as meninas para jogar futebol com 5 anos no pré, o Brasil não tem esse lastro. Então, agora, as escolinhas têm aberto turmas específicas para meninas. A gente tem em Belo Horizonte mais de uma escola. A gente tem uma escola no Buritis, que o professor, inclusive, é técnico da base do América. O nome dele é Eduardo. E ele tem uma escola de muita tradição de futebol feminino. E a gente tem projetos nessas comunidades. No Alto Veracruz tem as meninas, né, o projeto Futebol é Vida, do Lelei, que é um cara que trabalha há muito tempo com futebol feminino. Então, tem sim, nas comunidades e algumas particulares, mas a maioria ficam nas comunidades, o que gera um preconceito dos pais. Além da questão, né, do gênero, eu deixar a minha filha jogar futebol, eu vou ter que deixar a minha filha jogar futebol naquele terrão. É duro, mas em Belo Horizonte os primeiros passos, se você não tiver como investir para levar para uma escola particular, ainda são na terra. Então, assim como o conteúdo precisa, as atletas precisam da iniciação para elas terem o lastro do fundamento, porque elas não chegam na linha de fundo e não cruzam uma bola. A grande maioria, assim, é lógico que a gente tem a seleção brasileira, né? A gente está tendo uma renovação muito grande. O Brasil está hoje às 23 horas na final do Mundial Sub-20 feminino, com uma atleta do Atlético, uma goleira do Atlético lá nos representando. Então, o futebol mineiro está no Mundial Sub-20 feminino. Então, são essas notícias que eu preciso trazer, que a gente precisa buscar. E, assim como as meninas precisam de uma iniciação nos fundamentos e na categoria, o conteúdo também precisa de uma iniciação, entendeu, Bob? Porque a gente não tem aqui como ficar falando da depressão da Vargas. A gente não vai conseguir informação suficiente, porque não gira, né? Ou se deveríamos ou não ter escalado o Hulk, ou quem correria pela direita, quem correria pela esquerda. É um outro conteúdo, é um conteúdo de iniciação. Precisa de mais exposição, na verdade. A gente precisa começar, entendeu? Saber quem são, onde vivem, o que comem, em que posição elas jogam, né? Quem machucou, quem não machucou. Legal. Fala, Gui. Vamos lá. Primeiro quero mandar um abraço para o José Osvaldo, que toda noite assiste o FDP e está elogiando aqui hoje a presença da nossa querida Nina. Nina, boa noite. Quando que o Cruzeiro começou com essa decisão de ter sempre um profissional da medicina na beira do campo ou em qualquer viagem? Quando o Diogo Mucuri, Bob, em 2006, ele teve um problema cardíaco durante um treino na Toca da Raposa 2 e a delegação estava viajando e não tinha nenhum profissional na beira do gramado da área de saúde. Por muito pouco, esse rapaz não morreu pela falta de um atendimento imediato de um profissional da saúde. Então o Maluf adotou, a partir daquela data, que não haveria mais nenhuma atividade, nenhum treinamento, nenhuma viagem, sem que houvesse pelo menos um médico acompanhando a delegação. Esse é o primeiro assunto. O segundo que eu queria dizer, essa semana nós conversamos aqui com o Thiago Escuro e ele falou da legislação que muitas vezes se cria no futebol, que não é para dar certo, mas se cria, né? Ele contou até a história e exemplificou para a gente de salário atrasado, que clube ia perder ponto, que não funciona. Bom, aí vem a Nina aqui e nos relata a obrigatoriedade dos clubes terem, os times que estão na Série A tem que ter futebol feminino e quem está na Libertadores tem que ter categoria de base. E aí o América corre, vai lá, monta uma base porque tinha uma Libertadores. Mas nós não temos nenhuma garantia que esse projeto vai continuar no ano que vem. Para este ano continua, tá? Mas é isso, é projeto de um ano. De um ano. E aí eu fico pensando, não seria o caso da CBF criar um incentivo, Bob, para que outros clubes, que não são aqueles que necessariamente disputam a Série A, a Série B do futebol brasileiro, para que eles pudessem ter equipes de futebol feminino com ajuda financeira, com toda uma proteção da CBF, não é? Não, aí ela simplesmente joga uma obrigação nos clubes
que muitos já têm dificuldade até para manter a categoria de base. Os clubes não conseguem ter sub-14, sub-15, sub-17. Tem muito time que só dura o campeonato estadual. Só dura estadual. Não é? Só dura o campeonato estadual. Então... E aí eu fiz isso tudo para perguntar a Nina, porque, dito isso tudo, Nina, desculpa o espaço que eu te tomei, nós estávamos falando agora há pouco aí dos problemas emocionais que os jogadores do futebol profissional têm e que os clubes muitas vezes ficam aí arrumando um jeito de não expor o atleta. Como é que funciona essa questão emocional com as mulheres do futebol? Ela tem uma carga a mais, porque o futebol feminino, ele é 20% de futebol, 80% é causa. É a homossexual, é a rejeitada pelos pais porque quer jogar o futebol, é a que foi expulsa de casa ou a que mesmo preferiu sair de casa, é a preta da periferia, é a preta do cabelo cacheado da periferia homossexual. E aí ela chega com toda essa carga dentro do clube. E fala, e vai para o seu alojamento, porque agora que os clubes estão se livrando dessa questão do alojamento no profissional, porque até no ano passado eu mantive o elenco todo dentro de um hotel 5 estrelas, o que não quer dizer nada, né, gente? Morar num hotel 5 estrelas é uma ilusão, mas é assim que a gente conseguiu fechar e conseguimos, né, fechar e fazer daquele grupo uma união e uma ajudando a outra, mas sempre com o pé no clube, sempre com aquela necessidade do clube amparar de todas as formas. Eu dispensei as atletas em dezembro e fui renovando alguns contratos. Antes de eu renovar com uma, que eu renovaria, ela me ligou falando, Nina, eu estou precisando de você para ir para o alojamento, logo depois do Réveillon. Eu falei, nossa, mas eu não posso, porque, né, tem custo, eu preciso, né, vocês vão apresentar na última semana. Mas eu fugi de casa. Eu falei, só foge de casa, tem quem tem para onde ir. Então você faz as pazes com a sua mãe, volta para casa ou arruma uma forma, não me dá essa responsabilidade. Mas era muito difícil, porque eu sou mãe, eu sou mulher, e aí eu somava várias dessas demandas emocionais, a gente acabava levando para dentro do grupo, levando para dentro do clube, que já estava saturado, porque já tinha entregado muita coisa, mas a gente tinha que resolver, e a gente teve várias questões que saíram do nosso controle, mas outras várias que a gente conseguiu segurar, várias mesmo, assim, impensáveis. Dentro disso que você está dizendo, eu não posso deixar de falar, Bob, que o Lázaro, vice-presidente do Atlético, e que o Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, deram todo o apoio, né, Nina? Se eu estiver errado, você me corrige, ao futebol feminino do Atlético. Assim, toda a demanda que surgia, essa dignidade que a Nina está dizendo aí, da carteira assinada, do plano de saúde, do transporte, da alimentação. Essa história da salada de fruta, o Lázaro queria matar todo mundo. Falou que absurdo, isso é um absurdo. E vai lá, vai comer a salada de fruta, tá louco e tal. Foi o primeiro que eu liguei, porque eu falei, é um problema nível hard. Lázaro Cândido. O Lázaro era um cara muito ponta firme junto com o Sérgio nesse processo aí. Eu queria perguntar, Nina, assim, de 0 a 10, hoje, se você tivesse que classificar, o que o futebol feminino já andou? 5. Eu acho justo 5. É até meio, parece, tô queabando, né? Mas, mas tem muito que andar ainda. Tem muito, né? que andar. Eu vejo os clubes entregando muito por uma obrigação. Não fez mais que obrigação, mas é isso mesmo que eles estão fazendo. A obrigação. Mas eu vejo o mercado e a imprensa, e aí é um efeito Tostines, com todo o perdão do merchan aqui. Eu não sei se as pessoas não gostam porque não passa, ou se não passa porque as pessoas não gostam. Entendeu? Então a gente precisa de alguém mais dando uma pedalada junto, porque eu sei que é cota, aonde está aparecendo é cota, mas tudo bem, que seja cota, mas que seja uma cota com respeito. Estou pedindo para você gostar, estou pedindo para você respeitar. E assim, aproveitando aqui a oportunidade, para quem busca a informação, cansa não achar, né? Cansa buscar e não achar. E a gente sabe o alcance do rádio, a gente sabe o alcance da TV. Aí eu estou falando de rádio e TV aberta, porque a gente tem uma exclusão digital aí que ela é ignorada.
Ele é ignorado. Tudo bem, eu sei que todo mundo entra ali, mas o conteúdo digital, você só busca se você quer muito mesmo ali o que você quer. O futebol feminino precisa de um veículo, de todos os veículos de massa, buzinando pelo menos o calendário, né? E aí hoje vocês me chamaram aqui, olha que coincidência feliz. Saiu hoje a tabela do Campeonato Mineiro Feminino. E se fosse do masculino? Imagina quem era eu para estar aqui sentada nessa cadeira hoje. Não tô, sabe, gente, eu não quero fazer drama. Mas, sabe, a gente precisa trabalhar demais. A gente precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar muito mesmo, porque pensa, hoje, se você me perguntar em vários setores, né, as mulheres, a gente precisa trabalhar muito e mostrar o tempo todo. Uma mulher técnica. O América está sem técnico desde que foi eliminado da Série A2. E eu imagino que o América queira trazer uma mulher, só que não existe uma... Existem várias, mas elas não estão definitivamente preparadas. A gente teve que buscar a pia. E aí, quando você traz um homem... Que é igual a técnica da seleção brasileira. que é a técnica da seleção brasileira. Quando você traz um homem, você traz com todo aquele cuidado. Pô, será que esse cara quer fazer um trampolim para o masculino? Será que esse cara vai se dedicar ao feminino? E aí, fui também criticada, porque um grupo das mulheres quer fazer o futebol de mulheres. Eu acho isso meio canseira também, entendeu? A gente tem que fazer o futebol dos competentes. Né? E o futebol feminino é ruim porque ele é sem investimento, porque o futebol sem investimento masculino ele é ruim também. Até porque se a gente for pensar na raiz do termo, não existe futebol feminino e não existe futebol masculino. Existe futebol. Perfeito. Jogado por homens e jogado por mulheres. Não é? Perfeito. Outra coisa... a realidade financeira desses campeonatos ela é muito diferente. Por quê? Porque o patrocinador não banca, porque o clube não, ou a CBF não dá apoio. O Campeonato Brasileiro ele é subsidiado pela CBF, assim como o masculino. Ela dá hospedagem para a delegação de 23 pessoas e passagem aérea acima de 700 quilômetros, terrestre abaixo de 700 quilômetros. E aí os clubes fazem dessa verba e uma ajuda de custo. A cada jogo em casa é um tanto e cada jogo fora é outro tanto. Em casa você recebe mais, porque você tem uma série de ambulância, uma série de regras e legislação que você tem que seguir o estatuto do torcedor, que aí voltamos no Thiago Escuro, que né, foi muito feliz nessa questão da regulamentação. A CBF, quando ela vai cobrar do clube, ela mete um estatuto. Tem que ter 2 ambulâncias, uma ambulância para cada. Quando ela vai entregar para o clube... ela fala que o futebol feminino não é futebol profissional. Então, existem sim 2 pesos, 2 medidas para tratar a categoria. E a verba que ela encaminha à federação, ela não vem carimbada. Isso é para o futebol feminino. Aí chega no estadual, a gente não tem a ajuda de custo da federação, não tem a ajuda de custo da CBF. E aí a gente, quando eu falo, são os clubes, tá? E os clubes têm que bancar. Esse ano saiu agora a tabela do Mineiro e o Uberlândia está dentro. América, Atlético, Cruzeiro e o Araguari, que foi uma parceria do Araguari com um time de amador aqui de Belo Horizonte também, terão que ir jogar em Uberlândia. E jogar em Uberlândia, o Vila Nova profissional masculino reclama quando sai lá na tabela que ele tem que ir em Uberlândia, porque são quilômetros, tá, de jogadores e hotéis e afins. Então, esse dinheiro, a CBF ajuda, mas não é o suficiente, porque o brasileiro também tem, né, são estados longe, a gente tem que bancar o médico, que tem que ajuda, mas não resolve, e os estaduais não têm subsídio e não tem verba carimbada da CBF, que eu acho que seria uma alternativa. Só um minutinho. Quanto ganha em média? Essa era a minha pergunta. Então faça, por favor. Pode falar. Quanto ganha em média uma atleta profissional feminina de futebol? Dos times grandes, Atlético, na minha gestão da Série A para da Série B, né, para a Série A, a gente gastava em média R$3.000 por atleta. Entendeu? Tinha atleta que ganhava 6, mas tinha atleta que ganhava 1.000. A top 6. A top 6. Agora, nessa temporada que elas foram para a Série A1, eu acho que a top está com 10.000 no Atlético. E aí, mas tem atleta de 1.000 lá também, que são as da base, que são as daqui, que nós estamos, né, formando. Né? O Cruzeiro, eu não sei qual que é o orçamento que o Cruzeiro tem, o orçamento anual do Atlético esse ano, anual do Atlético, para essa temporada foi de 5 milhões, anual,
5 milhões para uma pasta de 70 pessoas. Ô Bob, eu acho que a gente não pode se ater só aos clubes de futebol, né? Vou contar rapidamente, aqui a gente está chegando ao final. Eu tenho uma filha, a Júlia, ela tem 13 anos. E ela tinha uns 9, 8 anos de idade, 10 anos de idade, chegou para mim e falou assim, papai, hoje eu fui na diretoria. Eu falei, mas o que você fez? Não, eu fui lá reclamar. Por que a quadra de futebol é dos meninos na hora do recreio e não é das meninas? Por que as meninas que gostam de jogar futebol têm que jogar no pátio da escola e a quadra fica reservada aos meninos? Eu falei, pô, olha a geração que tá vindo, né? Então, não é um problema, um mal que se limita. Eu posso dizer que eu tinha muito preconceito. Você falou lá de trás. Né? E fui vendo dentro de casa e fui vendo no Atlético, nessa gestão que a Nina fez do futebol feminino, como é que é bacana esse crescimento acontecendo embaixo dos seus olhos, seja dentro da sua casa, seja num clube de futebol. Ô Nina, eu quero assumir 2 compromissos com você. Primeiro é o seguinte, você já é oficialmente uma FDP, a filha da pauta. Então é o seguinte, essa cadeira está sempre aberta para você quando quiser. São 2 compromissos. Sempre que houver uma pauta interessante, que você achar que é relevante, mande. E nós do FDP vamos falar dela. Porque eu acho Combinado. que é isso. Esse é o primeiro compromisso. E o segundo é o seguinte, volte, porque você tem tanta história que a gente quer conversar sobre as suas histórias do tempo de federação, né? Pelo interior afora, quando você era a capitã da Federação Mineira, a general Fio da no Federação gramado. Mineira. Falou do confusão. cofre, né? Vocês queriam saber, A né? história É. do cofre, tem muita história pra contar, mas o Vini tá gritando no meu ouvido aqui que o programa acabou. Que pena. Tamo combinados? Deus lhes pague. Tamo junto. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, Retado FDP, filhos da pauta, FDP, filhos da pauta.